Obrigado, tá joia. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Feliz de estar aqui mais uma vez, num dia de celebração, que alegra muito meu coração. Celebrar 13 anos de história, de vida, de igreja, é algo que precisa, sim, alegrar o nosso coração, precisa, sim, alegrar com aquilo que já foi vivido, com aquilo que já foi experimentado, lembranças boas de tudo aquilo que o Senhor fez, de como o Senhor tem sustentado, e precisa também nos fazer olhar para frente, porque, como sabemos, a Igreja de Cristo é um movimento que foi criado no coração de Deus e um movimento que continua em nós, apesar de nós e através de nós. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite de celebração, desse movimento que é um movimento de Deus na existência humana, de resgate dos seus, mas que nos dá a oportunidade de participar, de fazermos parte desse movimento. Muito feliz de estar aqui, não só pela celebração dos 13 anos da igreja, mas pelos 20 anos de ministério do pastor Jackson. Que alegria, isso é uma bênção, e de um bom testemunho, de um pastorado que, de fato, glorifica o nome de Deus. Está aqui vendo a Lisa, né, a sua esposa, as filhinhas também, a filha mais velha que está chegando. Tudo isso é motivo de alegria. Ver uma igreja plantada há 13 anos, um pastor celebrando 20 anos de ministério, em dias tão difíceis quanto o nosso, de falta de bom testemunho, tanto na vida pastoral quanto na vida da comunidade, da igreja. Então, eu queria celebrar esse tempo com vocês, compartilhando uma mensagem de Deus que falou profundamente ao meu coração, nessa história, nessa caminhada de plantação, de missão, de envolvimento com a igreja que continua sendo o instrumento que Deus escolheu para a sua missão, a missão de resgatar o perdido. Eu quero abrir com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós leremos os versos 19, 20 e 21. A minha versão aqui é NVI, não sei qual é a versão que vocês... Também é a mesma versão, ótimo. Então, nós podemos acompanhar. Como o pastor Jackson falou, eu participo de alguns movimentos de plantação, isso ganhou meu coração já há algum tempo. E, ao refletir sobre isso, muitas vezes, nas Sagradas Escrituras, o meu coração se aquece e me coloca no caminho, me dá o foco necessário para continuar a fazer parte da Igreja de Jesus. Olha o que diz o texto, vamos juntos, verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui a Tua palavra. Palavra viva, poderosa e eficaz. Palavra atemporal. Palavra para os nossos corações nessa noite. O que te pedimos, Senhor, é que o Senhor fale, que o Senhor ministre aos nossos corações, apesar de quem fala, apesar de quem ouve, das nossas muitas limitações, nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Aqueça o nosso coração, nos faz entender que fazemos parte de um movimento muito maior do que as nossas vidas, de um movimento que não para, um movimento que nasceu no seu coração, um movimento que é a missão do Senhor de resgatar o perdido através da sua igreja que somos nós. Faz assim, Senhor, é o que nós te pedimos humildemente. Fale conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. É uma alegria profunda, queridos, estar aqui celebrando 13 anos de uma igreja local. O que eu gosto de pensar sempre quando falo igreja local é que a missão se dá através da igreja local.
Sim, reconhecemos a importância das juntas missionárias, reconhecemos a importância de grandes organizações que fazem missões, tanto na cidade, na nossa cidade, ou em outras cidades, até mesmo em outros países. Mas a maior agência missionária é a igreja local. São igrejas como as nossas. A Igreja Presbiteriana das Águas aqui, a Igreja Plena Mosaico lá em Piratininga e tantas outras igrejas que na cidade anunciam o Evangelho, que na cidade falam do amor de Deus. Então, como já dito algumas vezes por mim, 13 anos são sim motivo de muita alegria. 13 anos de graça, de lutas, de lágrimas, com certeza, de aprendizados e, sobretudo, 13 anos experimentando, nesse movimento de ser uma igreja em missão, a fidelidade, o sustento de Deus. Eu tenho certeza que essa comunidade de fé não nasceu de um desejo no coração do pastor plantador, do grupo base que o apoiou, da sua família, de ser apenas mais uma igreja em São Gonçalo. São Gonçalo é um lugar com muitas igrejas. Na verdade, o Grande Rio é um lugar, entre aspas, hiper evangelizado. Todo mundo praticamente tem uma história com alguma igreja evangélica, seja familiar ou seja uma história particular própria. Infelizmente, não tem uma história com Jesus, mas todos têm uma história com algum tipo de igreja evangélica. Então, o nascimento, a plantação dessa igreja, que celebra hoje 13 anos, com certeza não nasceu num desejo egocentrado ou um desejo egoísta de um pastor e de um grupo base de ser apenas mais uma igreja em São Gonçalo. Essa igreja nasce de uma pergunta essencial e que deve ser recorrente nos nossos corações, recorrente no coração daqueles que iniciaram e recorrente no coração daqueles que fazem parte hoje dessa comunidade de fé. O que Deus deseja de nós nessa cidade, o que Deus faz e fará através de nós nessa cidade. Podemos dizer, queridos, que ao longo desses anos, a Igreja Presbiteriana das Águas aprendeu algo fundamental. A missão não é algo que a igreja faz. Missão é algo que a igreja é. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Missão não é algo que a igreja apenas faz. Missão é algo que a igreja é. Estar em missão, anunciar o Evangelho, acolher pessoas, discipular pessoas, ensinar pessoas, batizar pessoas, faz parte da nossa identidade. E como foi dito aqui na oração do pastor Jackson, talvez você tenha chegado aqui com o coração triturado pelos muitos problemas da sua vida. E Cristo sim é a resposta. Cristo sim é a solução dos seus problemas. Mas mais do que isso, nessa noite, Cristo te chama a participar da missão e do reino dele. E ao buscar esse reino em primeiro lugar, você pode ter a certeza e a convicção de que as demais coisas serão acrescentadas. Algo lindo na vida do cristão é que quando ele olha para fora, e o chamado da igreja é para fora, eclésia significa chamados para fora, a palavra igreja no grego. Quando a igreja faz isso, a igreja ganha vida. A igreja deixa de olhar para as suas picuinhas, para os seus pequenos problemas e olha para aquilo que de fato importa. Isso se dá também na nossa realidade pessoal. Quando entendemos que missão é algo que a igreja de fato é e não apenas faz, e quando nos incluímos nessa realidade, não só a igreja muda, como também a nossa vida muda. Esse texto fala da igreja em Antioquia. Uma igreja que nasceu de pessoas que saíram de Jerusalém após a grande perseguição da igreja em Jerusalém. E algo que sempre me chama a atenção é fazer a pergunta, não só para esse texto, mas para o contexto dessa história da igreja primitiva, de por que a igreja em Jerusalém morreu, se enfraqueceu e depois morreu, e a igreja de Antioquia
cresceu, floresceu, deu grandes frutos? Simplesmente porque a igreja de Jerusalém se encastelou, ficou olhando para si, não participou da missão, mas a igreja de Antioquia, como veremos ao longo desse momento de reflexão, ela olhou para fora, ela olhou para a missão, e isso, com certeza, fez com que aquela igreja se tornasse uma igreja forte, e não só a igreja como instituição, mas seus membros também. A igreja de Jesus existe porque Deus está em missão no mundo. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer agenda, antes de qualquer método, existe um Deus que envia, que sempre enviou. Existe um Deus que usa pessoas como eu e você, a despeito das nossas fraquezas, das nossas falhas, e nos envia para fazer algo grandioso, anunciar o Evangelho. Este é o foco. E nós somos chamados a participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Quer experimentar uma vida que vale a pena ser vivida? Se envolva com missão. O texto que nós lemos é poderoso porque ele nos faz olhar para uma verdade simples e ao mesmo tempo poderosa. O movimento continua. E num tempo em que as pessoas estão sendo ensinadas, fora e dentro da igreja, a olhar apenas para si, em um tempo em que o que é mais valorizado é o selfie, não a foto que tiramos de nós mesmos, mas a imagem que criamos e queremos que as pessoas vejam de nós mesmos. Entender que o movimento continua, o movimento de ir até o próximo, o movimento de anunciar o Evangelho, muda tudo nas nossas vidas. O movimento continua e o movimento é o mesmo. Os mensageiros podem mudar. Eu e você somos diferentes dos nossos irmãos de 2000 anos atrás. As cidades mudam. Esses irmãos aqui foram chamados para falar num contexto grego, de uma cultura grega, de muitas religiões, de politeístas, enfim. Nós hoje somos chamados para falar numa cultura também de muitos deuses. O Deus do dinheiro, do corpo, do individualismo e de tantas outras coisas. As cidades mudam, as culturas mudam, mas a missão de Deus permanece até o fim e permanecerá até o retorno de Cristo Jesus, até o dia em que nós veremos o nosso Senhor face a face. E o legal disso tudo, de estar aqui num dia em que a igreja celebra 13 anos, é entender que a Igreja Presbiteriana das Águas faz parte dessa história de redenção que começa lá em Gênesis, que percorreu a história humana e, como vimos de maneira emblemática em Atos, nos ensina muito até hoje. Muito até hoje. Hoje, queridos, portanto, a pergunta não é apenas como esse movimento continua, ou por que esse movimento continua. Não, a pergunta precisa ser muito mais pessoal. Onde eu e você nos encontramos nisso tudo? Como eu e você participamos desse movimento? Para responder essa pergunta, onde eu e você nos encontramos nisso tudo, no movimento que Deus faz na história, deixando de olhar apenas para as nossas necessidades ou para aquilo que achamos que temos necessidade e olhando para o movimento de Deus na história, missionário, de alcançar pessoas, sabendo que apesar de nós, Ele usa as nossas vidas para que pessoas encontrem Jesus ou sejam encontradas pela graça. Eu quero responder essa pergunta, onde eu e você nos encontramos nisso tudo, a partir do exemplo da igreja de Antioquia. Para isso, eu quero falar um pouquinho do contexto bíblico. Antioquia, com certeza, era um lugar improvável para que Deus escolhesse. Antioquia não era uma cidade qualquer. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano. Um mundo governado pelos romanos a partir da cultura grega. Era uma cidade pluralista, cosmopolita, religiosamente confusa, profundamente idólatra. E Deus escolhe essa cidade para fazer dessa cidade
o berço das missões, em especial das missões para o mundo ocidental. Em alguma medida, lá na nossa árvore genealógica, a Igreja Presbiteriana das Águas, a Igreja Plena Mosaico, é fruto do movimento que Deus deu continuidade através da igreja em Antioquia. Foi ali, exatamente ali, que Deus decide estabelecer a primeira igreja verdadeiramente internacional. Foi ali que Deus deu início, deu a partida de grandes missões globais. Percebam algo impressionante. Antioquia, a igreja de Antioquia não nasce de um plano estratégico institucional. Não. A igreja de Antioquia nasce de cristãos comuns, vivendo a sua fé de forma missional, em meio a um momento de dispersão, em meio a um momento de crise. Os irmãos que chegaram em Antioquia, como o texto nos anuncia, foram irmãos que saíram depois da dispersão e da perseguição, após a morte de Estevão, da igreja em Jerusalém. Deus transforma perseguição em plataforma missionária. Deus transforma muitas vezes a minha dor e a sua dor em uma plataforma missionária. Deus transforma muitas vezes os nossos perrengues em plataformas missionárias. Como também Deus usa muitas vezes o sofrimento para falar aos nossos corações, como também usa para falar aos corações daqueles que nos cercam. C.S. Lewis certa vez diz: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Porque quando sofremos, quando somos perseguidos, nós damos um jeito. Alguns já falam aí no mundo corporativo que a necessidade é a mãe das realizações. E é verdade em alguma medida. Deus transformou a perseguição da igreja em uma plataforma missionária. E talvez você esteja passando por um momento difícil na sua carreira, na sua vida profissional, até mesmo na sua vida familiar. E isso sim pode ser usado por Deus para transformar a sua vida numa vida em missão. A igreja de Antioquia se tornou a base de envio, não um destino final. Olhando para essa igreja que completa hoje 13 anos de idade, e para vocês que fazem parte dessa realidade, dessa família da fé, desse corpo de Cristo, precisamos entender que não acaba aqui. Precisamos entender que uma igreja não é chamada para que os filhos de crente nasçam aqui, ou melhor, nasçam na maternidade, sejam batizados aqui, cresçam aqui, casem entre si. Não, é muito mais do que isso. Quando isso acontece é maravilhoso também, mas é muito mais do que isso. A igreja não é um destino final, pelo contrário. Vejamos agora algumas características da igreja em Antioquia, que nos ajudam na missão de Deus a corresponder o chamado que é da igreja presbiteriana das águas, mas é sua, é minha, aonde quer que o Senhor nos leve. A primeira característica que a gente vê nessa igreja é um compromisso com a missão. Eu amo uma frase, já falei essa frase provavelmente aqui, quando preguei em Atos 17. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Essa frase não é minha, do Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Há uma necessidade. Há uma condição sine qua non, quem fez direito sabe, uma condição sem a qual não é possível algo acontecer. Nós precisamos viver em missão. O texto nos diz que alguns anunciavam não apenas aos judeus. Isso fazia sentido culturalmente para eles. Era confortável, era previsível. Mas no verso 20 isso muda. Alguns deles começaram a falar também aos gregos. Gente, fazer missão não é algo confortável. Fazer missão numa cultura que crucificou o nosso Senhor não é algo confortável, mas é algo necessário. E por mais que eu e você não nos sintamos capazes, porque eu não me sinto, o nosso Deus nos capacita.
E esses irmãos em Antioquia, no início, eles começaram falando apenas para os judeus. Mas depois outros chegaram e começaram a falar também para os gregos. Isso sim é uma revolução. É uma quebra de paradigma que precisa acontecer nas nossas vidas, ou melhor, a partir delas. Até que ponto você tem se envolvido na missão? E não falo nos programas da igreja apenas. Mas até que ponto você tem falado desse amor para as pessoas que cruzam a sua história todos os dias? Eu sei. O nosso campo missionário mais difícil pode ser, e bem provável que seja, a nossa própria casa. Mas falar de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso condomínio, é uma revolução, é uma quebra de paradigma. Muitas vezes esperamos que a pessoa venha à igreja, que ouça uma palavra maravilhosa do pastor, do seminarista, dos presbíteros, dos líderes. Mas Deus nos chama a ser esse instrumento a fim de anunciar a mesma mensagem, poderosa. Essa gente entendeu que a missão é maior do que as suas tradições. De uns anos para cá eu tenho aprendido que ninguém nega uma oração. É incrível isso. E eu já tive algumas oportunidades inusitadas de, no meio da rua, parar e orar por pessoas. Em viagens, em locais não tão confortáveis, com muitas pessoas passando, locais que até me intimidavam do ponto de vista econômico. Eu lembro uma vez, participando de uma avaliação da Atos 29, estávamos lá no bairro de São Paulo, lá riquíssimo, na Farinha Lima, e fomos numa pizzaria, assim, carésima. Graças a Deus eu não estava pagando a conta, nem a minha própria conta. E entrou uma irmã querida da minha igreja que trabalha na ONU. E ela tem um cargo de liderança, estava em São Paulo, eu não sabia que ela estava lá. Quando a gente estava saindo da pizzaria, uma pizzaria lotada, cheia de gente bonita, rica, sabe? Aquele padrão alto que intimida a gente. Ela entra com a cara, assim, com um semblante quebrado. Eu olhei para ela e falei, Flavinha, você está aqui? Ela, tô, pastor. E eu falei, você não está bem? Ela, não estou bem. A Renata estava comigo, participando dessa avaliação, a minha esposa. E eu falei, Flavinha, eu quero orar por você. E a gente parou no meio daquela pizzaria, na entrada, cheio daqueles caras bonitos, aquelas mulheres também super elegantes, gente com um relógio, sei lá, de quantos R$1.000, cheio de nariz em pé, e oramos ali. A outra vez, Deus me deu um presente, eu gosto de surfar. Eu fui surfar no Peru, lá em Chicama, que é uma praia que fica numa região desértica. E a gente ficou lá numa pousada, pouquíssimas pousadas, e no final do dia não tem nada para fazer nessa praia, a não ser surfar nessa cidade. E no final todo mundo se reunia, num terraço, que alguns chamam de rooftop, mas era um lugar muito simples, e ficávamos ali conversando, e tinha um irmão, hoje ele é irmão, né? Naquela época ele não era irmão, ele até era de outra religião, e ele era o primeiro dia dele, nós nos conhecíamos porque tinha amigos em comuns, voamos no mesmo voo, na mesma fileira, mas a gente nunca tinha trocado uma conversa, uma palavra sequer. Ele tinha se machucado no primeiro dia da viagem. E um cara velho, chorando, já acionando o seguro para voltar para o Brasil, com o joelho inchado, começou a contar a história triste dele, de como ele se machucou dentro d'água. E eu olhei para ele e Deus falou assim no meu coração, você não está aqui à toa. E eu virei para esse cara, eu sabia que ele era de uma outra religião, que rechaça muitas vezes a nossa religião, enfim. E eu falei, fulano, eu gostaria de orar por você. A nossa igreja, apesar de ser independente, tem a linha presbiteriana. Mas naquela hora eu botei um drive pentecostal assembleano. E no meio de um local mais ou menos do tamanho desse auditório, desse terraço, onde as pessoas estavam ali vendo fotos de surf do dia, porque a cidade vive em função desse turismo, então todo mundo tira foto de drone, do penhasco, de dentro d'água, uma confusão danada, depois sai vendendo as fotos, cheio de gente de vários lugares do mundo. Eu meti a mão na cabeça daquele cara e orei com ele como um assembleano, como um pentecostal, ora. E todo mundo olhando, e ele assim de olho aberto também. Eu falei, meu irmão, Deus pode te curar.
Impressionante. Deus abriu portas naquele lugar. No dia seguinte, tinha um outro irmão nosso que estava em outra pousada, que era fisioterapeuta, que levou medicamento, fez exercício, botou aquele negócio para dar choque. E no terceiro dia ele estava já andando, ele não estava nem andando. No quarto dia, ou seja, no quinto dia, ele já estava dentro d'água. Com o joelho ainda ruim, mas surfando. E ele falou para todo mundo, quando chegou, ele é de Niterói, mora em Taquatiara, ele falou para todo mundo, não, foi o pastor Dodô que rezou por mim. Esse querido, hoje é membro da Igreja Oceânica, se converteu, eu fui no batizado dele, e até hoje é um grande amigo. Nessa mesma viagem, eu falei, Deus, o Senhor não me deu um presente de vir para o Peru, ficar aqui 7 dias e não fazer nada para ti. O Senhor quer que eu faça alguma coisa. Eu não tinha grana para estar aqui. O Senhor providenciou tudo isso. E lá era uma praia que é a onda mais extensa do mundo, né? A esquerda mais extensa do mundo. Então você, quando dropa a onda, você anda muito. Então para voltar remando é muito distante. Então a gente contrata um bote que pega a gente quase na beirinha para levar para o pico de novo. E esse bote sempre voltava cheio de gente. E teve uma onda que eu desci, que eu fui muito longe, e aí eu voltei nesse bote sozinho com um cara que pilotava o bote, o Títio. E já no 5º dia, a gente trocando ideia com o Títio, porque ele, além de pilotar o bote, ele vendia umas coisas para a gente, ele pilotava o carro para levar a gente para outros lugares, enfim. Eu vi que o Títio estava triste. E aí eu cheguei assim, Títio, você está triste? Ele falou, irmão, eu estou triste, enfim, problemas em casa. Eu falei, Títio, eu quero orar por você. Ele é um peruano índio, né? Aí ele falou assim, mas como que é isso? Eu vou colocar a mão na sua cabeça, você vai fechar os seus olhos, eu vou falar com Deus. E eu orei pelo Títio. Eu falei, para esse bote aqui agora. E eu orei pelo Títio. Recentemente eu encontrei um louco que me devia um dinheiro já há mais de 30 anos, na Amaral Peixoto. E esse cara virou para mim e falou assim, Dodô, eu não esqueci de você. Eu falei, é mesmo? Já era para ter estar perdoado, vou querer um dia, eu não sei nem quanto que vale esse dinheiro. Aí eu falei, cara, mas você precisa de uma oração. Ele tem problema com dependência química, era de uma igreja que eu frequentava, enfim, eu orei com ele. E tantos outros momentos. E nunca, e já aconteceram mais de 20, 15 vezes, nunca ninguém negou uma oração. Nunca. Quando a gente entende que a gente não está aqui à toa, quando a gente entende que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, que não depende da pessoa querer vir na igreja. Estávamos eu, pastor Jacques e outros irmãos daqui da igreja, e tantos outros irmãos no movimento na quarta-feira, e na terça e na quarta-feira, eu só pude participar da quarta, do CTPI, e uma das bandeiras que o CTPI tem levantado, que as pessoas hoje não mais procuram a igreja. As pessoas veem Jesus em nós, em você, em mim. Por exemplo, nós estamos numa igreja que não tem uma placa fixada na porta da igreja, no salão lá, enfim, na fachada da igreja, melhor dizendo. A nossa igreja lá, hoje tem uma placa escrito apenas mosaico. Eu não botei nome de igreja, eu não quero que as pessoas cheguem lá por conta da placa. E tivemos que colocar apenas os horários, porque se você botar os horários de culto, a gente tem direito à isenção do IPTU. Então colocamos os horários lá. Mas antes nem placa tinha. Sabe por quê? As placas reais da igreja somos nós. São os nossos colegas de trabalho que vão olhar para cada um de nós e falar, essas pessoas vivem diferente. Os nossos vizinhos vão olhar para a maneira como lidamos com as nossas esposas, com a maneira como lidamos com os nossos maridos, com os nossos filhos, a maneira como lidamos com o dinheiro. Isso tudo comunica de Cristo. Nós não evangelizamos para nos tornar missionais, queridos, porque está na moda ser missional. Nós evangelizamos porque somos, na essência, na nossa identidade, missionais. E toda vez que a igreja perde isso, perde esse foco, a igreja começa a girar em torno de si mesma. E ela começa a adoecer, e ela caminha para uma morte espiritual. Na minha cidade, perto do bairro que eu moro, ali perto de Caraí, só não vou falar qual é o bairro, senão vocês podem conhecer a igreja. Tem uma igreja que tem um prédio lindo. Tem uma quadra de futebol. Está numa rua importante. Não paga aluguel. Tem lá uma galera que sustenta a igreja, porque são idosos, com certeza bem-sucedidos, aposentados, funcionários públicos.
Essa igreja não quer mais fazer missão. Há uns 15 anos atrás eu conheci um pastor idoso que era missionário e foi ser pastor dessa igreja tradicional. E ele propôs para essa igreja: vamos subir um morro, vamos colocar pontos de pregação, vamos abrir a igreja durante a semana. E sabe o que os membros da igreja falaram? Não, pastor, está bom do jeito que está. Nós criamos os nossos filhos, eles crescem, eles casam entre si, nós temos recursos para manter a luz, o que precisa ser pago. Aquele senhor, aquele pastor pediu para sair. E essa igreja hoje se esvazia cada vez mais, está vivendo um momento de morte espiritual. O que precisamos entender em primeiro lugar é que somos um povo comprometidos com a missão. Eu falei essa mesma frase hoje lá na nossa igreja pela manhã. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem a sua igreja, Deus tem a igreja para a sua missão. É diferente. Deus não tem uma missão para mim e para você. Deus nos tem para que a sua missão seja cumprida. Em segundo lugar, a segunda característica que vemos na igreja de Antioquia, eles olharam para o outro, mesmo sendo esse outro diferente. Isso é encarnar uma fé culturalmente relevante. Quando eles começaram a evangelizar os gregos, como vimos anteriormente, eles começaram a dizer: nós amamos essa cidade, amamos essas pessoas, independente das suas culturas, independente do seu modo de agir. O evangelho se encarna quando passamos a amar pessoas. Antioquia se tornou uma igreja onde qualquer cidadão podia se imaginar fazendo parte. A nossa igreja, mesmo sendo firme na sua doutrina, mesmo sendo firme no seu posicionamento moral, deve ser um local onde as pessoas se sintam confortáveis. Existe uma frase, que eu creio que é do Tim Keller, não lembro agora, que diz o seguinte: a única coisa que deve ofender uma pessoa que chega na igreja é o evangelho. Porque o evangelho diz para a pessoa que ela não consegue nada por si só. Ela não consegue sozinha. O evangelho é a junção de duas notícias: a má notícia e a boa notícia. A má notícia é que nós estamos perdidos se dependermos de nós mesmos. Por isso ofende. Por isso diz para a pessoa que ela não é capaz, que ela não é suficiente, que ela não tem o direito. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece a boa notícia, de que mesmo que por nós mesmos nós não conseguimos chegar até Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, esse Deus nos amou tanto, 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 que enviou o seu Filho. Essa é a boa notícia, para morrer em meu lugar, em seu lugar, mesmo sem merecermos. Isso é graça. Isso é graça. Nossa igreja comunica na prática que o evangelho é para todos. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Não só a igreja, a nossa vida comunica na prática que o evangelho é para todos. Relevância cultural não é diluir a mensagem. Relevância cultural é encarnar a verdade eterna do evangelho para pessoas reais. Para pessoas que estão vivendo no chão da vida, com problemas sérios na família, no casamento, na vida financeira, na saúde. Jesus fez isso. O Verbo encarnou. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de toda a sua glória para viver a missão de nos salvar. A igreja segue o mesmo caminho, queridos. A igreja precisa, sim, começar a entender, a respeitar a cultura, a fim de que as pessoas se sintam amadas, mesmo que tenhamos que fazer a contracultura ao apresentar o Evangelho de Jesus. Em terceiro lugar, a terceira característica e última, a igreja precisa, como Antioquia tinha, ter uma disposição de enviar o melhor. Enviar o melhor recurso, enviar as melhores pessoas. Sabe por quê? Fidelidade bíblica custa caro. Antioquia foi capaz de enviar Barnabé e Paulo para outras cidades. Ela não enviou os excedentes. Ela não enviou aqueles que não faziam uma menor diferença. Não, os que sobravam. Não.
ela enviou os melhores. O pastor Tony Merida diz: ser uma igreja que não envia, é ser uma igreja que atrofia. Precisamos participar ativamente da missão, muitas vezes em lugares em que a nossa bandeira jamais será vista. A igreja de Jerusalém se fechou, se encastelou, se encismou. Antioquia se abriu e por isso se tornou um movimento. Por isso podemos dizer que a Igreja Presbiteriana das Águas, a Igreja Plena Mosaico e tantas outras igrejas do Ocidente têm a sua origem na igreja de Antioquia. Mas, ao mesmo tempo, precisamos lembrar que enviar dói. Enviar custa caro. Mas enviar é o que nos assemelha ao movimento que Deus faz. E aqui entra algo profundamente cristológico. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E aí, a pergunta que nos cabe como igreja, mas também individualmente: o que estamos dispostos a enviar, a ceder, a entregar, para que a missão continue sendo realizada? Toda igreja que envia recursos, sejam financeiros ou pessoais, está refletindo o caráter de Deus, porque Deus sempre enviou o melhor. Eu posso dar um testemunho pessoal, um chamado e gratidão. Por muito tempo, queridos, eu não entendia a questão do ofertório, não entendia por que as pessoas contribuíam na igreja. E algo sempre me intrigou. Por que pessoas lá no passado, que sequer conheciam a minha vida ou a vida daqueles que fazem parte da igreja que eu frequento hoje, que eu faço parte hoje, investiram recursos, enviaram missionários, enviaram recursos financeiros, não só pessoais, para que um dia eu pudesse entrar por uma porta como essa aqui e pudesse ouvir o Evangelho como você pode também e pôde algum dia. Por quê? Hoje eu sei essa resposta. Eles entenderam que faziam parte de algo maior do que elas mesmas. Isso é lindo demais. Essa igreja está plantada aqui e, com certeza, recursos de pessoas que nunca pisaram aqui, em alguma medida, em algum momento, chegaram até esse local. Na nossa realidade da Plena Mosaico, foi assim. Esse entendimento, então, tem moldado a minha vida e a minha vocação, a minha fé e a maneira como eu tenho enxergado a igreja de Jesus. Quando a nossa igreja foi plantada lá em Piratininga, nós fomos, em alguma medida, frutos de um movimento. Alguns recursos chegaram. Dimensionamos mal, pedimos pouco, mas os recursos chegaram. Mas quando esses recursos pararam de chegar, porque era por um prazo de 2 anos apenas, a graça permaneceu. E então fizemos uma escolha como igreja. E eu sei que vocês aqui também participam de uma escolha parecida como essa. Mas a nossa comunidade escolheu investir 10% da nossa arrecadação em novas plantações de igrejas que não têm o nosso nome, que não são da nossa denominação, mas são igrejas de Jesus. Investir tempo em outros plantadores, continuar o movimento. E isso, queridos, em momento algum, pode nos dar orgulho ou trazer uma consciência de heroísmo. Não, é gratidão. É saber que faz parte da nossa identidade. Conversando agora há pouco com o pastor Jacques, ele falou: a gente investe tantos % da arrecadação no sínodo, né? Supremo Concílio, mas não sei quantos % no presbitério. Isso é fazer missões. Isso é investir de maneira consciente. Não só a igreja, no sentido instituição, mas eu e você precisamos entender isso. Por fim, perceba o longo alcance na missão. A igreja existe porque Deus está em missão. Igrejas que nascem com DNA missionário permanecem vivas. Igrejas que nascem com DNA missionário de plantar outras igrejas continuam no movimento. Isso precisa arder no nosso coração. Isso precisa arder no nosso coração, para além das nossas demandas internas.
sabendo que Deus vai acrescentar tudo aquilo que necessitamos, seja na nossa vida pessoal, seja na realidade como igreja local. Eu fico feliz que essa igreja, eu conheço o coração do pastor Jackson, eu fico feliz que essa igreja tem esse DNA. Foi uma igreja plantada e que continua no movimento, investindo para que outras igrejas sejam plantadas. Vocês entenderam que viver em missão é a vontade de Deus, por isso celebram 13 anos. Vocês entenderam que viver em missão é a implicação direta de participar daquilo que chamamos da grande comissão. Quando Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, ide por todo o mundo, fazeis discípulos. Isso é maravilhoso. Vocês entenderam e por isso celebram 13 anos, mantenham o foco de que esse é o padrão da igreja neotestamentária. Estar em missão, olhar para fora, saber que a igreja não é apenas uma instituição na cidade, mas saber que a igreja é uma instituição para a cidade. Mas tudo isso exige sacrifício. E a minha oração é que o Senhor coloque no seu coração, como no meu coração a cada dia, o entendimento de que esse sacrifício vale a pena. Seja do ponto de vista pessoal, do Dodô. Ele falou pastor Douglas, mas todo mundo me chama de Dodô. Seja do Dodô, seja do Jackson, seja da Liz, de qualquer um aqui. Mas também seja como igreja. Uma igreja que ama ofertar, uma igreja que ama receber, ama acolher, ama investir. Sabe, hoje a moda é painel de LED. Né? Todo mundo quer ter um painel de LED. Lá na igreja, em determinado momento, a gente tinha grana para colocar um painel de LED. E assim foi tentador, muitos queriam botar, a galera da mídia então queria o painel de LED porque queria. Eu falei, gente, quanto que custa um painel de LED? Tanto. Com esse tanto a gente ajuda tantas igrejas. Vamos sem painel de LED. Não estou falando que está errado botar painel de LED, não. Em algum momento a gente vai ter um painel de LED, mas assim, é maior do que isso, é maior do que o painel de LED, é maior do que a cadeira mais confortável, é maior do que o melhor som. Eu não saco nada de som. Mas toda hora tem que mudar uma caixa, tem que comprar a caixa Y, X, e eu fico assim, gente, isso é muito caro. E aí, quando eu encontro com alguns pastores, eu sei que alguns pastores muitas vezes não têm dinheiro para comprar o absorvente íntimo da sua esposa. Isso não dá. É gente que está no fronte, é gente que não consegue comprar fralda para o filho. E a igreja precisa ter um olhar atento para tudo isso. A igreja precisa se engajar na missão, isso parte de nós. Da liderança sim, mas também de vocês. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja. Não é fácil, mas vale a pena. Fomos chamados para isso. E não existe nada melhor do que ver a obra missionária avançando. Não existe nada melhor do que ver pessoas se convertendo. Nunca foi e nunca será fácil, mas vale a pena. Concluindo, queridos, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Onde você está nisso tudo? Onde a missão de Deus está na sua vida? Louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana das Águas. Louvo a Deus porque ela está aqui nesse lugar há 13 anos, mas eu quero te dizer, essa igreja não tem apenas 13 anos de idade. Essa igreja tem mais de 2.000 anos de idade, porque somos parte de uma única igreja que continua em movimento e continuará, apesar de nós. Mas porque Deus nos ama tanto, Ele nos usará para que esse movimento continue. Ele te usará, independente se você tem, sei lá, 30 anos de igreja como eu tenho, ou se você tem 3 meses de igreja. Começou em Atos, segue hoje, e aguarda o dia em que todas as coisas serão consumadas em Cristo. E a pergunta final não é institucional, é pessoal. Onde você está nesse movimento? Onde você está? Faz sentido para você? Porque um dia Deus usou alguém para falar desse amor e transformar a sua vida. Foi assim na minha. E eu nunca vou esquecer esse dia. E eu nunca vou esquecer essa pessoa. E a minha oração é que Deus me faça essa pessoa na vida de outras pessoas.
E a pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias, porque é fácil acostumar a ser igreja. Ano passado, no dia da visão lá na igreja, o termo foi missional. Sabe por quê? A gente está vivendo um momento muito maneiro. A igreja paga as suas contas, a igreja está num lugar legal, a igreja agora vai para um lugar ainda melhor, a igreja cresce, está tudo muito legal. E sabe qual é o problema de estar tudo muito legal? É a gente ficar acostumado e achando que está tudo muito legal e a gente vai continuar ali, sabe, na manutenção do que está muito legal. A igreja nunca foi chamada para viver em manutenção, nunca. Eu preciso todos os dias fazer essa pergunta para o meu coração e eu faço para o teu coração. Onde você está nesse movimento? Qual é o seu papel na missão de Deus? E finalmente, finalizando, que o Espírito Santo nos conduza a reafirmar nossa identidade como filhos e filhas de Deus, como parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, homens e mulheres alcançados pela graça, enviados em amor e sustentados pela esperança da volta de Cristo, e sustentados pela certeza de que Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Lembre-se, queridos, o movimento continua em nós, a partir de nós e apesar de nós, até que Ele venha, até que Ele venha. Vamos juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa igreja celebre 30, 40, 50, olhando sempre para a missão. Que essa igreja seja aquecida nos dias fáceis, nos dias difíceis, nos dias bons, nos dias maus, por saber que está em missão, e de quem a sustenta é Cristo, é Cristo. Que Deus os abençoe, que você saia daqui se perguntando, quem é esse maluco que está gritando lá na frente, esse baixinho? Não é apenas do Dodô, o pastor, é Deus te perguntando, onde você está nesse movimento? Qual é o seu papel na missão de Deus? Que o Espírito Santo te incomode, que você não saia aqui tranquilo, nem tranquila, mas saia incomodado, pensando aonde você está e qual é o seu papel na missão de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.